Nas profundezas da floresta, uma figura encapuzada andava vagarosamente pelo antigo carvalho. Ele viajava silenciosamente pela floresta à procura de algo. O pôr do sol lançava longa sombra sobre as árvores, depositando então a sua face na escuridão. A única característica deixada pelo sol poente era uma fraca luz laranja emanando das dobras do seu capuz. Embora ninguém conhecesse a origem dessa luz, parecia emitir uma sensação pura de magia e alegria para aqueles que pudessem obtê-la. Parando rapidamente para observar as faces cristalinas na lagoa e ouvir as vozes suplicantes do vento que sussurrava, a figura se arrastou-se em direção ao crepúsculo, tentando chegar a algum fim. Uma coruja piou em sinal de aviso à vila mais próxima, conforme a figura deslizava pela floresta. A maioria dos aldeões sabia como evitar esse espírito viajante da floresta, mas alguns dos mais jovens ansiavam por vislumbrar o ser encapuzado. Um grupo de adolescentes permaneceu perto do limite da floresta, a fim de medir o medo de cada um. Um garoto chamado Celdric decidiu sair para procurar o espírito. Ele havia ouvido uma antiga história dos anciões da aldeia que dizia que o seu capuz era encantado e ele guardava um grande tesouro dentro daquele capuz. Nem mesmo os mais sábios dos anciões sabiam a identidade do objeto. Comentava-se que era imortalidade. Os aldeões não chegavam perto da floresta devido ao medo dos fantasmas daqueles que tentaram roubar o objeto e falharam. Celdric estava determinado a roubar o objeto, pois ele tinha um plano antes mesmo dos adolescentes se amontoarem no topo da floresta. Eu roubarei a magia do antigo fantasma. Eu tenho um plano. Gabou-se para o público. Não, sério isso? Eu não tô acreditando nisso, Celdric. Se seu plano é virar um fantasma assim como ele, você está no caminho certo. Você é mais idiota do que pensava, gritou James conforme seu amigo Nicholas riu. Bando de idiotas! Eu posso atacar o fantasma com a espada que meu pai me deu! Verdade seja dita, Celdric roubou enquanto seu pai estava fora. Ela é poderosa o bastante para controlar o morto! A multidão parou de rir assim que Celdric puxou a antiga espada de ferro. Uma bruxa enfeitiçou-a para que eu pudesse amedrontar qualquer fantasma ou morto-vivo por aí. A multidão assistiu horrorizada quando Celdric entrou na floresta com a espada enfeitiçada no alto. Ele pretendia enganar o espírito e reivindicar o seu prêmio. Celdric não se importava com conhecimento. Esperava que o espírito viajante tivesse ouro. Ele marchou para sua ganância, fazendo seguir em frente. Ao passar por debaixo das árvores, percebeu que elas pareciam gemer e resmungar como ossos velhos chacoalhando no vento. O modo com que as árvores pareciam olhar para ele o fazia imaginar almas humanas perdidas em seus galhos. Celdric sabia que estava imaginando isso tudo enquanto caminhava, ignorando completamente os suspiros que o vento dava como aviso. Ele chegou bem perto de uma lagoa e alegrou-se com a possibilidade de saciar a sua sede. Ajoelhou-se para beber quando levou um grande susto. A face translúcida de um garoto da vila olhou para ele. O garoto era mais velho que Celdric e havia desaparecido da vila há um ano. Celdric tentou desesperadamente tirá-lo da água, até que percebeu a presença de um fantasma olhando para ele. Os olhos apáticos do fantasma pareciam avisá-lo para voltar, mas já era tarde demais. O viajante imortal esgueirou-se para trás do garoto na lagoa e esperou. Quando Celdric percebeu que o fantasma estava atrás dele, se levantou e brandiu a sua espada. Eu não tenho medo de você, fantasma! Ele gritou. Esta espada pode machucar até os mortos. Me dê agora o seu ouro ou... Então é isso que você quer? Rosnou o som oco da morte. Surpreendido, Celdric disse. Eu quero aquele objeto valioso que você está escondendo, ou... É só isso. Vá em frente. Pegue. Eu não tenho mais interesse nisso. Só que você vai se arrepender disso mais tarde. Celdric pegou o objeto assim que o velho homem ressecado saiu em direção ao pôr do sol. O druida, uma vez imortal, seguiu a oeste, até que encontrou o fim da sua peregrinação. Celdric agora tinha entretanto que guardar o objeto. Ele começou a vagar pelo caminho sem fim da floresta, em busca do próximo tolo que surgiria. Celdric logo aprendeu com as almas aprisionadas da floresta que a maioria daqueles que encontram o espírito escolheram a morte ao objeto, pois sabiam que teriam que carregar o fardo do andarilho. Se soubessem do segredo,
Ao contrário de todos, apenas o espírito viajante sabe que o objeto é a imortalidade adquirida através da ganância, pois Seldrick ainda vaga pela floresta até hoje.